Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à aula de introdução ao Git parte 2. Nessa aula eu vou passar algumas situações que podem acontecer quando nós estamos trabalhando em um projeto de forma local. Então existem alguns comandos que a gente ainda precisa trabalhar antes de trabalhar com o GitHub. Então será um assunto para uma próxima aula. Então a ideia é que a gente trabalhe em cima daquele nosso projeto ainda. E as alterações que nós estamos fazendo em cima daquele nosso projeto, nós iremos verificar como que isso, é, como que a gente consegue interagir com o Git. Então o Git, da forma que nós estamos trabalhando com alterações que são feitas localmente, tá? Mas o Git ele dá a possibilidade de que você trabalhe de forma colaborativa é, e em equipe. Nós sabemos que a parte de quem trabalha com programação, dificilmente ele vai desenvolver um projeto só e ele vai precisar trabalhar com a equipe. Ele ou ela precisarão trabalhar com a equipe e essa equipe ela precisa ser bem gerenciada e para que a gente consiga gerenciar uma boa equipe é interessante que a gente tenha uma forma, um repositório, algum local para que a gente trabalhe esses códigos e que a gente possa fazer um reaproveitamento deles. Então, para que a gente trabalhe dessa forma, nós vamos utilizar o Git e verificar dentro das possibilidades dele, pelo menos na primeira etapa de forma local, e dentro do nosso repositório. Então, vamos tentar retornar aquela versão anterior do nosso projeto. Vou colocar aqui o Git checkout e o nomezinho do nosso commit. Olha, deu certo. Então, nessa nossa versão aqui, nós retornamos. Deixa eu pegar aqui Git, logar mais um Git log. Tá? Então aqui ele vai mostrar é, as versões do nosso trabalho. Então, a primeira eu tinha adicionado o index ao projeto, depois eu fiz a inclusão dos parágrafos e por último nós adicionamos a imagem. Então, se eu olhar aqui, ó, tá aqui. A imagem que foi adicionada. Então ele voltou, no momento a gente havia apagado e entrado na segunda versão, onde só havia a adição dos parágrafos, e agora ele voltou para a versão original, que era quando nós havíamos criado a nossa pasta de imagem. Se eu pegar aqui e colocar ele para abrir, ele vai abrir aqui de novo com a nossa imagenzinha lá. Tá? Então, ficou legal. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar Eu vou pegar e deixa eu só verificar aqui. Isso, eu vou pegar agora e vamos verificar o restante do histórico. Vocês notam que quando a gente coloca dessa forma aqui, fica parecendo muito grande. Então eu posso fazer de outra forma, posso mostrar os dados de outra forma aqui. Eu posso, por exemplo, eu estou verificando aqui que existem 3. Tá? Por enquanto são poucos commits que tem. Mas eu posso, por exemplo, mostrar apenas 2 dele. Tá? Como que eu poderia fazer isso? Eu vou colocar git log, tá? É o mesmo comando, "-n", tá? E a quantidade que eu quero que ele mostre. Tá? Quando eu der o enter aqui, ele vai mostrar só os 2. Eu vou dar um CLS de novo para ver se fica mais claro. Tá? Então aqui eu quero mostrar apenas os dois últimos commits que eu realizei. Então eu vou dar um enter aqui, ele vai mostrar os 2 últimos, tá? Então o que limita isso são os números que eu tenho aqui. Então dependendo da quantidade de commits que eu tenho, aí eu posso mostrar todos eles. Aqui eu ainda posso fazer o seguinte, eu posso mostrar, vocês notem aqui que ele está aparecendo ainda o hash muito grande. O nome do meu commit ainda está muito grande aqui. Então eu posso pegar e fazer, por exemplo, pegar aqui e colocar git log menos menos one line, tá? Que é colocar em uma linha só.
e vou dar Enter. Ele vai mostrar todos os três, tá? Ele vai mostrar todos os três que eu tenho, e ele vai mostrar todos os três, só que apenas de forma resumida. Ele aqui ele vai dizer, ó, foi adicionada a imagem, qual o nome do commit que a gente tinha dado lá, a inclusão dos parágrafos, e aqui é adicionado o index do projeto. Aqui, eu tenho mais uma forma também, eu posso, tá vendo que ele mostrou 3, eu posso mostrar só 2. Eu posso juntar aqui e colocar aqui espaço "-n", espaço 2. Ó, ele vai mostrar só as 2 que eu tenho aqui. E também, por exemplo, se eu quisesse mostrar o histórico, mas o histórico verificando quais são as alterações que eu tenho feito dentro do meu trabalho, dentro do meu projeto. Eu posso pegar aqui e colocar git log --" stat. Ó, aqui ele já vai mostrar, eu tenho os 3, né? Ele vai mostrar aqui, ó, o autor, tá? O nome do commit, que era adicionar a imagem. Aqui ele vai colocar, ó, se não me engano, esse aqui é o nome o tamanho da minha imagem. Eu tenho 2 arquivos alterados, tá? E uma inserção. Aí ele vai mostrando aqui tudo que foi, é como se eu estivesse utilizando o git diff, tá? Só que eu estou utilizando na verificação de histórico aqui com o log. Ele está mostrando as alterações que eu tenho aqui, ó, tá? O index.html, ele tem lá uma determinada quantidade de adições e uma determinada quantidade de deleções, o que foi deletado. Então eu tenho aqui, ó, um arquivo que foi alterado, 7 inserções, provavelmente são as inserções dos parágrafos que a gente colocou, e 5 deleções. Tá? Aqui, no primeiro foi só adicionado HTML, o arquivo HTML, então ele tem 15. Aqui, pessoal, notem que em alguma situação vocês vão aparecer, como a tela era menor do que o tamanho do texto, ele vai aparecer esses 2 pontos aqui, e geralmente o que vai fazer lá? Vai aparecer, vocês vão dar Enter, aí ele vai mostrar as opções aqui, e vai aparecer esse End. Aí aqui ele está dizendo assim, ó, que tem um arquivo, né, alterado com 15 seções. Aí aqui, para sair é só colocar, dar um toque na letra Q, ele volta para a posição normal. Tá? Isso aqui é normal acontecer, não se preocupe. Então, esse seria a verificação de históricos. Então, eu posso ter a verificação de histórico a partir do git log, e isso vai mostrar quais são os meus históricos de commit. Tá? Tanto ele vai mostrar o commit, o autor, a data que foi alterado e por aí vai. Aqui eu tenho uma outra forma. CLS aqui para limpar. A outra forma, eu posso botar git log para ele exibir uma linha só, ou -online, para ele mostrar de forma condensada. Eu posso também pedir para que ele mostre de forma condensada só uma determinada quantidade. Então, o git log -online -n e a quantidade de 2. Ele vai mostrar só os 2 últimos que eu tenho aqui. Ou eu posso mostrar ele também todo, né? Git log -n espaço 2. Vai mostrar todo mundo aqui, tá? Vai mostrar os 2, na verdade, mas com todo o nome, não é de forma condensada. Uma outra situação, né, vista a parte de histórico, uma outra situação é que eu posso ter arquivos que eu queira ignorar dentro do meu projeto. Dentro por exemplo, quando vocês vão trabalhar com alguma ideia ou com alguma ferramenta que você vai montar um projeto, tem algumas ferramentas que ele já traz alguns documentos, alguns arquivos
que você não precisa estar propriamente fazendo o rastreamento. Até porque quando você for transferir essa pasta do projeto que você tem, né, talvez você não queira transferir tudo, porque pode ficar muito grande. Então eu posso ignorar alguns arquivos, tá? Ou seja, eu quero que o meu Git ele deixe de lado alguns arquivos para que ele não precise rastrear. Para fazer isso, nós vamos utilizar a pasta do nosso projeto aqui. Tá? Nós temos a pasta do nosso projeto, onde a gente tem o index e tem o img. Eu vou adicionar mais alguns arquivos aqui. Eu vou colocar um arquivo docx, colocar o nome dele aqui de texto. Eu vou salvar. Eu vou adicionar mais um. Essa aqui é só questão didática mesmo, só para vocês entenderem como é que funciona. Vou colocar aqui um arquivo de imagem, tá? Vou colocar img. E notem lá que eu utilizei um arquivo bitmap, então BMP, né? E eu vou colocar uma planilha do Excel aqui. Vou colocar aqui planilha. Tá. Tudo que eu coloco aqui, vamos ver se o Git está rastreando. Vou colocar um CLS para limpar e vou colocar aqui Git status. Ele vai trazer aqui para mim. Ele vai dizer o seguinte, ó, tenho arquivos que não estão sendo rastreados, tá? Documentos que não estão sendo rastreados. É o img.pmp, a planilha .xlsx e o texto.docx. Então é uma imagem, uma planilha e um arquivo de texto do Word. O Git, ele está dizendo assim, eu tenho esses arquivos e eles não estão sendo rastreados. Eu posso, por exemplo, pegar e dizer assim, que eu não quero rastrear esses arquivos. Porque se eu fosse pegar e comitar eles, eu iria pegar aqui, né? Ia fazer, git, espaço add, ponto, e adicionar todos eles para que eles sejam rastreados. Mas pode acontecer simplesmente de eu não querer rastrear esses documentos. Tá? Então, digamos que eu queira rastrear a imagem, mas não queira rastrear a planilha, não queira rastrear texto. Ou eu quero rastrear os textos e planilha, mas não quero rastrear essa imagem .bmp, que eu acho que não faz sentido dentro do meu projeto de rastreamento. Então, para eu fazer isso, eu posso vir aqui dentro da pasta do meu projeto e criar um arquivozinho chamado gitignore. Tá? Esse arquivo ele vai servir para ignorar alguns tipos de arquivos, ou arquivo por nome, ou arquivo por extensão, que eu não queira que o meu Git ele fique rastreando ou fique solicitando que eu faça o rastreamento deles por todo o tempo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um arquivozinho chamado gitignore. Eu vou dar um nome para esse arquivo aqui, ele vai ser... Vou dar um nome só para ele de arquivo. Tá? Deu o nome para ele de arquivo. E eu vou tentar renomear ele. Aqui pela parte gráfica, pelo Windows Explorer aqui, eu não consigo fazer a alteração dele. Então eu vou dar um CLS aqui para limpar. E eu vou pegar aqui e vou dar um git status. Ó, vocês vão verificar aqui que tem o meu arquivo .txt e eu preciso transformar ele no arquivo .gitignore. Eu vou pegar aqui e vou utilizar o rem de renomear arquivo .txt e eu quero renomear ele para um arquivo .gitignore. Ver se ficou certo. Pronto, deu Enter. Vamos ver lá no nosso documento aqui, ó. Ele já atualizou. Para que serve esse arquivo? Esse arquivo ele vai servir o seguinte, ó. Digamos que eu queira que ele ignore para mim o meu arquivo, deixa eu ver o nomezinho dele aqui, o meu arquivo img. Então eu vou colocar aqui, ó,
img.bmp, tá? Que é do bitmap, tá? Então eu vou dar um Ctrl S aqui. Quando eu der aqui meu git status novamente, ó, eu tenho aqui o git ignore, mas o meu arquivo já .bmp já não tem. Mas digamos o seguinte, que eu queira ignorar todos os arquivos. Então eu vou criar mais um aqui, img2, mais um img3. Aí digamos que eu queira ignorar os arquivos, vou dar mais um git status, eu quero ignorar esses arquivos de imagem. Notem que eu só estou ignorando o arquivo img.bmp. Eu quero ignorar todas as imagens. Então eu vou colocar aqui, em vez de colocar o nome de cada uma, né, img2.bmp e img3.bmp, dá um Ctrl S aqui, ele vai pegar e vai ignorar. Tá? Notem aqui que ele já ignorou aquele documento. Eu posso fazer um por um, tá? Mas se eu tiver muito arquivo e eu não quiser que ignore todos, então eu posso fazer só aqui, ó. Eu venho aqui e coloco para ignorar todos. Para ignorar todos é o asterisco.bmp. E eu vou clicar aqui em salvar, vou lá, dou um Ctrl, dou um git status, ele vai voltar aqui, ó. Ele continua ignorando. Se eu tirar esse aqui, dar um Ctrl S e voltar aqui no git status, deixa eu dar um CLS aqui de novo, CLS, e colocar aqui git status, ele não salvou, salvar, Ctrl S, git status, ó, ele já está mostrando todos de novo aqui. Então o git ignore, ele serve para quê? Ele serve para que eu ignore alguns arquivos. Por exemplo, quando eu crio um projeto no Android Studio, ele gera alguns arquivos, por exemplo, arquivos TMP, arquivos de configuração que não tem necessidade de estar monitorando. Então eu posso pegar e tirar esses arquivos, da área de rastreamento do meu Git, para que eu não precise estar fazendo isso toda hora. Então aqui eu venho no arquivo do git ignore e vou querer, por exemplo, eu quero que ele ignore todos os arquivos .bmp. Eu quero que ele ignore também todos os arquivos .docx. Então eu coloquei o asterisco para dizer que é todos, dou um Ctrl S para salvar e volto aqui, git status. Ó, ele só está observando aqui só a planilha XLSX. Se eu quiser, por exemplo, tirar a planilha também, eu vou colocar aqui ou pelo nome dela, ou então eu coloco já pela extensão XLSX. Mais um Ctrl S e git status. Aqui ele só está verificando o git ignore. Ele está dizendo o seguinte, o git ignore ele é um arquivo importante, tá? Mas ele está dizendo assim, que esse meu arquivo ele não está sendo rastreado. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que adicionar esse meu arquivo, porque ele pode ir evoluindo à medida que eu vou trabalhando. Eu posso, por exemplo, ter mais situações que eu não queira, mais documentos que eu não queira rastrear, então eu posso jogar dentro desse git ignore aqui. Então eu vou só fazer o quê? Eu vou adicionar meu git ignore. Então eu vou ir lá, git, espaço add, ponto, e vou adicionar aqui. Tá? Quando eu colocar meu git status, aqui ó, ele vai dizer que tem alterações para ser comitado e eu vou comitar. Git commit -m e a mensagem é adicionado
git ignore. Tudo junto. Ignore. E comitei ele aqui. Depois de comitado, eu vou fazer de novo, verificar o histórico aqui, log, né, o git espaço log, menos one line, que é para mostrar em uma linha, e ele vai mostrar aqui, tá? A gente tem adicionado a imagem, certo? Beleza, feito isso, adicionado lá o git ignore, eu tenho uma outra possibilidade ainda. Eu posso, depois de ignorar os arquivos, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer rastreamento, né, e comitar as mudanças de uma vez só. Digamos o seguinte, até o momento a gente está fazendo as alterações assim, eu estou pegando git, commit, o nome da mensagem indicativa, e aqui eu estou colocando. Tá? Só que nem sempre eu preciso fazer isso. Eu posso pegar e colocar para que ele faça tudo de uma vez, né? Eu posso pegar para que ele rastreie, né, e já faço o commit de uma vez. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, vou fazer a alteração aqui no nosso trabalho. Notem aqui que já está adicionado as imagens aqui no nosso projeto, tá? E eu vou colocar aqui. Vou fazer alguma alteração aqui. Eu vou colocar bem aqui um H1 e vou dizer assim: alteração para teste. Vou fechar aqui, dar um Ctrl S, vou verificar como é que ficou essa alteração. Aqui, ó, alteração para teste, ela já apareceu aqui. Aí eu vou colocar aqui git status. Tá? Ele está dizendo assim que eu fiz a modificação dentro do meu index. Eu vou pegar aqui de novo e vou tentar adicionar mais uma imagem. Vou aqui e vou adicionar, salvar a imagem como, e vou salvar essa imagem lá dentro do meu curso PW. Lá em C, curso PW, imagem, e vou salvar ela aqui dentro com outro nome. Imagem 01. Tá? Ela também é uma imagem JPEG. Mesmo que eu não tenha adicionado essa imagem aqui dentro ainda, tá? Ela já consta aqui. Já tenho duas imagens. Tá? As imagens já constam aqui. Tem a imagem e tem a imagem 01. Lá no meu Git, ele vai estar assim. Vou colocar Git. Deixa eu só dar mais um CLS para limpar aqui. Vou colocar Git status. Tá? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo o seguinte, que eu tenho aqui um arquivo modificado e eu tenho um arquivo não rastreado. Tá? Então eu posso pegar e fazer tudo isso de uma vez. A ideia de trabalhar com fazer o commit tudo de uma vez, ele já está até dizendo aqui. Ó. Ele está dizendo assim, use para adicionar o arquivo. Tá? Eu vou usar o que? Git, add, né? E o nome do arquivo. Nas alterações, para adicionar o commit, eu vou fazer o que? Ele está pedindo assim, use o git add ou o git commit -a. Tá? Esse git commit -a, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e ele vai adicionar o que precisa ser adicionado ao stage, e ele já vai fazer também o commit. Então ele já vai fazer o que? Ele vai adicionar o stage e já vai commitar as alterações. Então ele vai fazer aqui, eu vou pegar git commit -a para adicionar, e vou utilizar
eu posso utilizar o M já desse jeito aqui também. Tá? Eu vou colocar aqui a mensagem, por exemplo. Rastreando e comitando. Vou dar um enter aqui, ó. Notem que ele fez a alteração aqui. Tá? Ele fez uma alteração e uma inserção. Vou verificar se foi feito. Então, git status. Tá? Ainda está dizendo ainda que está pedindo para adicionar essa imagem aqui. Então, vou colocar aqui git add espaço ponto. Deixa eu ver se funciona com pipe. Mais git commit -m alteração. Tá? Então ele fez o que? Tinha um arquivo, zero deleção, e ele criou mais um da imagem lá, vamos ver. Git status, tá? Ele está dizendo aqui, ó, que não tem mais nada para ser comitado. Então o que a gente fez? Na primeira, eu utilizei lá o... Onde é que está a versão aqui? Na primeira aqui eu utilizei o git commit, tá? -am, que é o rastreando, botei a mensagem aqui, rastreando e comitando. O que ele foi feito aqui? A ideia é que ele já adicionasse e comitasse. Ele fez isso para a modificação que tinha dentro do index. Tá? Ele pegou aqui, ó, commit, como o index ele já estava sendo rastreado, então ele adicionou e já comitou. Já para a imagem ele não funcionou. Então o que eu fiz? Eu vim aqui no código e digitei lá. Ó, quando eu coloquei git status, ele mostrou para mim aqui que ainda tinha um arquivo que ele não estava sendo rastreado. Então, qual foi a ideia de fazer aqui? Foi utilizar dois comandos de uma vez para ele poder fazer a alteração. Então, ele pegou aqui, ó, o git add, né, para adicionar primeiro essa imagem, tá? O git add, espaço ponto, né, ele adicionou a imagem, e eu usei o pipe, que é essa barra reta aqui, para eu poder fazer dois comandos ao mesmo tempo. Fiz o comando do git commit mais o comando de alteração, e ele fez aqui a alteração que eu pedi, tá? E foi adicionado a imagem lá ao projeto. E no final aqui eu coloquei mais um git status para verificar, e ele mostrou, né, que não tem nada mais para ser comitado. Tá? Uma outra situação que eu posso verificar é verificar as mudanças não rastreadas. Lá no nosso Git, nós já estamos fazendo isso direto. Tá? Quando eu coloco assim, eu faço uma alteração, vamos lá, fazer uma alteraçãozinha lá, eu vou adicionar mais uma imagem aqui. Então eu vou colocar img, e eu vou colocar a pasta da minha imagem, e o nome dela que é imagem 01.jpg. Dou um Ctrl S para salvar, ela salvou. Vou lá no browser aqui e vou verificar na minha segunda página, vou lá, tá? Ele adicionou a imagenzinha aqui, tá? Não está bonito ainda, mas vai indo. Aí, depois que ele adicionou a imagem, eu vou verificar aqui, ó. Vou colocar o git status. Ó, verifiquei aqui no git status, ele está dizendo que eu tenho um arquivo modificado que não está comitado.
Beleza, eu sei que tem um arquivo modificado. A ideia aqui é que a gente verifique as mudanças não rastreadas. Então, para verificar as mudanças não rastreadas, eu vou utilizar o git diff. Aí ele vai mostrar quais foram as mudanças não rastreadas. Então, a mudança que eu fiz no documento foi essa aqui. Adicionei a imagem 1. Beleza. Então, o git diff ele vai servir para quê? Ele vai servir para mostrar as mudanças que não foram rastreadas ainda. O que é uma mudança que não foi rastreada? Uma mudança que não foi rastreada é aquela mudança que não foi adicionada ainda ao stage. Ou seja, eu não fiz o git espaço add espaço ponto. Eu não adicionei ele ainda. Então, o git diff eu uso nessa situação. Agora eu posso verificar, por exemplo, verificar quando as mudanças já foram adicionadas ao stage, ou seja, quando elas já estão sendo rastreadas. Então aqui, ó, quando eu coloco assim, git status, eu estou vendo aqui, eu sei que foi modificado, mas ele ainda não foi nem adicionado, tá? Ele não foi adicionado para que eu consiga dizer que ele está sendo rastreado. Ele não foi adicionado ao stage, ou seja, ele não está sendo rastreado ainda. Então, nesse caso, eu consigo utilizar o git espaço diff e ele vai mostrar as alterações. Quando eu adicionar ele, por exemplo, quando eu colocar git add ponto, ele vai adicionar todos os documentos. Então, quando eu coloco aqui, ó, git status, aí ele já está dizendo aqui, ó, que foi modificado o arquivo. Quando ele aparece em verde, quer dizer o quê? Que ele já está sendo rastreado. Ele está dizendo assim, que tem alterações para serem comitadas. Se eu colocar aqui um git diff, ó, eu não vou conseguir visualizar. Por quê? Porque essa mudança aqui, ela já está sendo rastreada. Tá? Ela só está daqui para ser comitada. Então, como é que eu faço para verificar? Eu vou verificar da seguinte forma. Eu vou utilizar o git diff menos menos staged. Ou seja, quando ele está dentro do stage. Aí ele vai mostrar para mim aqui, ó. Beleza? Então ele vai mostrar para mim aqui a alteração. Se eu utilizasse lá só o git diff, ele não vai mostrar. Uma outra situação que eu posso utilizar também é o git, que esse comando é de uma versão anterior ao staged. Então eu utilizava git espaço diff menos menos cached. Aqui ele vai ter a mesma função do anterior. Então já vimos duas formas. Eu verificando as mudanças não rastreadas, que é o git diff, eu verificando as mudanças rastreadas com o git diff menos menos staged, ou então o git diff menos menos cached, tá? Eles têm a mesma função. E eu tenho uma outra situação aqui, quando eu coloco assim, ó, git status, eu verifico que eu tenho o arquivo modificado, ele está só pedindo para que eu faça, ele está só pedindo que eu faça o commit. Então eu vou lá e vou fazer o commit dele. Git commit e vou colocar "-m", colocar adicionado imagem, meu Deus do céu, adicionado imagem 01. Vou dar um enter aqui. Então, já fiz a alteração. E agora, se eu quiser verificar as mudanças já comitadas, aqui eu colocar git status,
ele vai dizer aqui, ó, não tem nada para comitar. Se eu colocar git diff, desculpa, git diff, ele também não vai localizar, porque o git diff ele só localiza as que não estão rastreadas. Colocar git diff -- staged, ele também não vai localizar. Então, eu posso utilizar uma outra forma. Eu posso verificar as alterações entre versões. Aí eu preciso voltar lá no log. Eu vou utilizar o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, git log, vou colocar ele de forma condensada, one line, e vou dar enter aqui. Então, ó, eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui a minha última versão, onde foi adicionada a imagem 001. Não se preocupe com isso aqui, porque eu tenho assim, esse read aqui, ele é a última versão que eu tenho. E esse master é a minha versão principal. Tá? Depois no final, se a gente quiser, a gente pode adicionar, né? Pode verificar qual alteração que a gente vai querer, mas isso é uma situação mais para frente. Aqui, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, como que eu verifico as alterações aqui, depois do arquivo comitado. Então, nós já vimos as alterações em um arquivo não rastreado, nós já vimos alterações no arquivo rastreado, e agora a gente precisa ver quais as alterações que houveram no arquivo comitado. Eu posso verificar da seguinte forma, eu posso colocar aqui, ó, git diff, e vou utilizar o seguinte, essa aqui é minha última versão, tá? A versão atual. Eu posso pegar uma versão anterior e verificar, eu posso verificar quais são, por exemplo, o que aconteceu dessa versão aqui até essa. Então eu vou pegar aqui, ó, dessa versão 19 a 4679, que é o número dela, ponto, até a versão 460BFF. Tá? Aí aqui ele vai mostrar para mim quais foram as alterações que tiveram. Dentro dessa aqui, a alteração que teve foi isso aqui, ó. Tá? Então eu tive o mesmo resultado que eu tive lá no git diff, né? Depois no git diff -- staged, e agora, tá, comparando uma versão com a outra, tá, para verificar o que foi alterado de uma versão para outra. Então, tá aqui o que foi alterado. Certo? Então, entendido isso, vamos para a próxima etapa. Então, nós já vimos lá as mudanças não rastreadas, verificando as mudanças rastreadas, verificando as mudanças já comitadas, e vamos fazer a remoção de arquivos. Em algum momento, tá, eu vou precisar fazer a remoção de alguns arquivos de dentro do meu projeto. Para fazer essa remoção, nós vamos utilizar um comandozinho do Git. Digamos que lá no meu projeto, vou achar a pasta aqui, digamos que no meu projeto eu não quero mais esse arquivo de texto aqui. Então eu vou criar mais um, tá? Porque esse arquivo não está sendo nem rastreado. Eu vou criar aqui um arquivo txt. Então, texto, tá? E ele vai ter uma extensão .txt. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, git status. Deixa eu dar um CLS para limpar a tela. Vou colocar o git status. Aí ele está dizendo aqui, ó, que eu tenho um arquivo que não está rastreado. Caso eu queira remover esse arquivo, que ele não está rastreado, vou adicionar ele ao stage primeiro, tá? E depois eu vou remover. Então é git add espaço ponto, vou adicionar ele, vou dizer aqui git status,
Está aqui meu arquivo. E agora eu vou remover ele. Pronto. Ele está removido agora o arquivo. Então eu utilizei aqui, ó, o git rm -f e o nome do arquivo que ele tem aqui. Tá? Então esse comando ele vai servir para fazer a remoção desse arquivo. Uma outra situação que pode acontecer, além da remoção, desses arquivos do repositório, eu posso também renomear. Eu vou verificar lá, ó, que o meu arquivo que eu tinha criado ele já saiu. Tá? Então eu posso também renomear o meu arquivo. Como que eu faço para renomear o meu arquivo utilizando o Git? Eu vou pegar mais uma vez aqui, vou criar um arquivo .txt. Como eu já removi o outro, eu vou criar de novo. Texto. Vou colocar só texto que ele já acrescenta aqui. Vou verificar aqui. Git status. Ele vai dizer que tem o texto, tá, que não está sendo monitorado. Eu vou adicionar esse meu texto, git add. Adicionei ele aqui. E agora eu vou renomear ele. Vou pegar aqui e vou utilizar. Deixa eu só verificar aqui para mostrar que ele está no stage agora, tá? Como um novo arquivo. Então eu vou colocar git mv e vou mudar o nome dele. Agora ele é texto.txt. Eu quero mudar ele para textos.txt. A alteração não foi tanta, mas é só para uma questão de didática mesmo, só para vocês verem funcionando. Então ele já fez a alteração, vamos ver se isso surtiu efeito lá dentro do nosso trabalho. Então atualizou, aqui ele está com o nome de textos, tá? Só mostrar o tamanho aqui, ele está com o nomezinho de textos. Foi a alteração que a gente fez utilizando o Git. E outra situação que pode acontecer além de remover é mover ele de algum lugar. Então eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou mover um documento que eu tenho para um outro diretório. Então cls e vou mover o arquivo. Então eu vou pegar aqui, vou mudar o meu arquivo textos, eu vou mudar ele para dentro de img, como eu já tenho criado o diretório. É interessante que já tenha sido criado o diretório lá. Então eu vou pegar aqui, ó, git mv, vou pegar o nome do arquivo, que é textos.txt e vou mover ele para img barra e textos.txt. Pronto, ele já foi movido. Então, só para verificar, ó, ele não está mais aqui, ele já está dentro da minha pasta img. Então, essa é uma das formas de fazer a mudança de diretório. Então, vai ter situação que vai ser necessário fazer isso. Então, é interessante que a gente veja. Então, nessa aula, a ideia é que, como a gente trabalha de forma local, vai ter algumas situações que a gente vai se deparar e é importante que vocês já tenham visto como é que isso acontece para vocês saberem qual comando utilizar. Então, a outra situação que pode acontecer eu posso verificar as mudanças que não são rastreadas e também desfazer mudanças. Tá? Como que seria o desfazimento dessas mudanças aqui? Eu vou utilizar o meu log para saber quais foram as mudanças que tem. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer uma alteração aqui. Eu vou utilizar, dentro do meu documento, eu vou utilizar aqui H2 e vou colocar aqui fazer alteração em mudanças não rastreadas. Então, tem uma situação onde eu vou fazer
tem uma situação onde eu vou desfazer alterações em mudanças não rastreadas. Esse é um exemplo, então eu vou colocar aqui um Ctrl S, vou lá no meu documento, tá? E ele vai aparecer aqui, ó, mudanças não rastreadas. Essa foi a alteração que eu fiz. A mudança não rastreada é qual? É aquela mudança que quando eu coloco aqui git status, ele vai dizer assim, ó, que eu tenho um novo arquivo. Nesse arquivo, o que a gente acabou de adicionar, eu vou ter que fazer o commit desse aqui. Então aqui, ó, eu tenho o seguinte, eu tenho uma modificação que foi feita dentro do meu index, só que essa modificação que eu tenho, ele ainda não está sendo, ela não foi rastreada. O que é isso? Eu não lancei ainda essa alteração que eu tenho aqui lá dentro do meu stage. Então, como que eu faço para desfazer essa alteração? Essa alteração que eu fiz, ela serviu para mostrar um texto aqui dentro da minha página web. Tá? Essa alteração ela serviu para isso. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar e eu digo assim, olha, eu arrependi de fazer essa alteração aqui e quero desfazer ela antes de começar a rastrear. Então eu vou fazer aqui, ó, eu venho aqui e vou digitar git checkout menos o nome do documento, que é index.html. Opa, acho que eu digitei alguma coisa errada. Isso, eu digitei com espaço. Então, de novo, vamos lá, deixa eu apagar aqui, dar um CLS para voltar. CLS. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu vou pegar, digamos que eu arrependi de fazer aquela mudança, lá eu vou pegar e vou fazer assim, eu vou pegar e digitar git checkout esqueci de te dar o espaço aqui, index.html. Pronto. Feito isso, eu vou dar um git status aqui. Notem que aquela mudança que eu tinha feito, ela já foi tirada. E se eu atualizar aqui, ó, não existe mais aquele nome que eu tinha feito. E se eu voltar aqui lá no meu index, dentro do Sublime, ele também não vai achar mais. Por quê? Porque eu arrependi antes dessa alteração ser rastreada. Então, qual o comando que eu utilizei? Tá? Eu utilizei isso aqui, ó, git checkout, o espaçozinho aqui e o nome do arquivo que eu queria que não sofresse alteração. Uma outra situação é aquela situação onde as mudanças já são rastreadas. Então, digamos que, deixa eu só dar um commit aqui para não ficar git commit -m. Eu vou colocar aqui que movendo arquivo. Aí deixa eu dar um git status. Pronto, ele não vai achar ninguém aqui. Eu vou pegar aqui e vou fazer uma alteração. Agora, essa quando a mudança ela já está sendo rastreada. Então, eu vou colocar aqui a mensagem de novo, H2, e vou dizer assim, desfazer mudanças já rastreadas. Vou fechar aqui, dar um Ctrl S e vou atualizar. Pronto, desfazer mudanças já
rastreadas. Então eu vou aplicar em cima dessa aqui. A única mudança que eu fiz foi essa. Então, essa situação é quando eu tenho aqui, eu coloco git status, ele vai trazer para mim que eu tenho um arquivo modificado. Aqui ele não está sendo rastreado ainda a mudança que eu fiz. Se eu pegar aqui e eu colocar o git diff, ele vai mostrar. Ó. Tá? Ele vai mostrar a mudança que eu fiz lá. Vou dar um CLS aqui e eu vou adicionar esse meu arquivo. Deixa eu dar o git status e vou adicionar esse meu arquivo. Então, para adicionar é git add espaço ponto. Dou enter e quer dizer que agora ele já está sendo rastreado. Tá? Como é que eu sei disso? Eu vou dar um git status de novo. Git status de novo. Estou dizendo aqui, ó, ele já está sendo rastreado, mas falta ser comitado. Então, depois que eu botei ele no staged, ele já rastreado, eu já arrependi, não quero mais essa alteração dentro do meu trabalho. Então, como é que eu faço para resolver isso aqui? Eu vou usar um outro comandinho que é chamado de reset. Então, eu vou colocar git reset espaço e o nome do documento que é index.html. Vou dar enter. Ele está dizendo aqui, ó, tá, que tirou do staged e o documento foi resetado. Como é que eu sei disso? Eu vou aqui, atualizo a minha página. Tá, atualizo a página, vamos ver aqui. Dou um git status, tá? Ele vai voltar aqui, ó. Ele não saiu, tá? Ele não saiu daqui, mas ele saiu lá do meu staged. Então, depois que ele sai do staged, eu fiz a alteração, não quero comitar ela, ele voltou para cá. Então, se eu quiser retirar ela aqui de novo, é só eu vir aqui, né, antes dele ser rastreado, e colocar aqui, ó, git então, só fazer a alteração aqui. Eu vou colocar git checkout espaço index.html. E vou dar mais um git status. Mais um git status, pronto. Não tem mais nada para ser comitado. E aquela alteração que eu tinha feito aqui, ela saiu. Certo? E a outra situação é quando eu, por exemplo, quero desfazer a alteração quando ela já está comitada. Então eu vou pegar aqui, vou voltar aqui no meu trabalho e vou adicionar de novo. H1 e vou fazer desfazer quando já comitado. Ctrl S aqui, vou atualizar, vou colocar aqui desfazer quando já comitado. Então, o que vai acontecer? Quando ele já está comitado, eu vou ter que primeiro colocar aqui git status, ele está modificado, tá? Mas não está ainda sendo rastreado, então eu vou adicionar, vou git add, ponto, adicionei, vou dar mais um git status para verificar, ele já está aqui, e agora eu vou comitar, git commit -m e vou dizer que eu coloquei lá adicionado H1. Só para... Pronto, ele fez a alteração aqui. Como que eu vou fazer
para reverter essa mudança, já que está comitado. Tá? Então eu vi que para quando eu quero fazer a alteração, quando o documento ele ainda não está sendo rastreado, eu preciso utilizar o git checkout e mais o nome do documento. Para fazer a alteração, quando ele já está sendo rastreado, eu tenho que utilizar o reset. E para fazer a alteração, quando o documento ele já foi comitado, eu vou utilizar o revert. Então eu vou utilizar aqui, ó, git, só para vocês notarem lá, a alteração é essa aqui. Eu vou colocar aqui, ó, git, revert, menos, menos, né, espaço, menos, menos, no, menos edit. Ah tá, desculpa, eu preciso primeiro do número dele aqui. Então, é git log menos, menos, one line. Tá? A última que eu fiz foi adicionar H1. E eu vou precisar desse aqui para fazer o quê? Git reverse, revert, menos, menos, no, menos edit. E o nome da minha versão, que é 78002D2. Pronto. Ele fez a reversão lá do H1. Então, quando eu colocar aqui git status, tá? Ele está dizendo que não tem o que fazer de commit. E quando eu retornar aqui, ele já mudou, fez a alteração que eu tinha feito aqui, ó. Tá? Então, nessas situações que eu passei para vocês, nós vimos basicamente o que acontece quando eu estou trabalhando com documento de forma local. Nas nossas próximas aulas, nós vamos trabalhar os documentos de forma remota, já utilizando o GitHub. Mas quando a gente está trabalhando ele de forma local, essas situações elas podem acontecer. Entendido? Eu posso, por exemplo, precisar verificar quais foram as alterações em cada um dos estágios, né? Então eu espero que vocês tenham entendido quando o documento não está sendo rastreado, quando o documento está sendo rastreado e quando o documento está sendo comitado. Por enquanto, o que a gente viu foi só trabalhando dentro do CMD ou dentro do Git Bash, com linhas de comando. Mas existem ferramentas que elas são ferramentas gráficas que ficam um pouquinho melhor o entendimento. Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos verificar isso aí. Então, por enquanto, seria isso. Espero que tenha ficado entendido. Muito obrigado por enquanto e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado.